Amém. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, queridos. Amém? Louvado e engrandecido é o nome daquele que vive, reina, é santo e eterno. Irmão, já que vocês estão em pé, vamos logo abrir o texto. Lá em Ezequiel, no capítulo 37. Primeiro eu gostaria de dizer aos irmãos, eu me sinto honrado poder estar aqui esta noite. Então logo, estive na convenção, já voltei, Então eu estou me sentindo realmente em casa, porque aqui é a minha casa, E eu também quero dizer que além de se sentir honrado, eu me sinto aqui cumprindo uma missão dada por Deus. Amém? Depois vocês vão entender. Todos encontraram? Amém? O tema do nosso congresso é Cheios do Espírito Santo, que está lá em Atos 4:31, mas me deram um subtema, e o subtema é a esperança no vale. Amém? Então vamos ler o texto que está em Ezequiel, no capítulo 37, que diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu respondi: ó Senhor, só tu sabes. Glória a Deus. Eu queria que você sentasse, você desocupasse as suas mãos e desse uma linda salva de palmas a Jesus, a Ele vive, Ele reina, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é poderoso. Glória ao nome dEle. Antes de começar a ministrar aqui a palavra, eu queria dizer uma coisa que também está na palavra. Paulo fala na sua carta à igreja que estava lá em Roma, aos Romanos, no capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde teve pecado, ali também teve muito favor de Deus, graça imerecida, mas muito favor. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que em nome de Jesus você curvasse sua cabeça comigo. Pai querido, santo Deus e eterno, Senhor, como sempre, Deus, aqui estou te pedindo, usa-me, Senhor, como tens feito, Senhor, das outras vezes. E se puder, Senhor, faz mais ainda. Que esta noite, Senhor, eu venha diminuir, o Senhor venha crescer na minha vida. Deus, que o teu nome seja exaltado e glorificado, e que haja aqui no nosso meio, Senhor, transformação, mudança, renovo, salvação. Senhor, teu Espírito tem liberdade de operar aqui em nosso meio, porque, Senhor, a direção desse culto é tua, Senhor. Portanto, faz o que te apraz aqui em nossas vidas. Pai, eu sou instrumento da tua vontade, me coloco à tua disposição. Senhor, que eu abrir e ao fechar da minha boca, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas as tuas, Senhor. E assim que eu oro, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Obrigado, meu querido. Obrigado. Meus queridos, não temos como hoje entrar diretamente na palavra direcionada às nossas vidas sem falar um pouco do contexto deste texto, desse versículo. Eu vou ser bem rápido aqui, uma introdução nesse livro, principalmente nesse capítulo. Esse texto aqui que lemos trata-se de um texto atemporal. Por que atemporal? Porque apesar de ser escrito, apesar de ter sido uma profecia passada, uma profecia para a nação de Israel, que estava ali corrompida em seus delitos, nos seus pecados, em plena apostasia, Deus chama ali o profeta Ezequiel e traz uma mensagem de restauração para aquele povo. Mas eu quero que vocês entendam que apesar de ter sido escrita para o povo de Israel, que vivia nesse momento terrível, ela também cabe aqui nos nossos dias, nos dias contemporâneos, para a nossa igreja, para o mundo em que vivemos. Ezequiel, ele foi sacerdote, mas ali quando foi levado ao cativeiro, logo nos primeiros anos, Deus nos chamou para ser sentinela, para que estivesse ali advertindo o povo de Israel quanto o mal que seria inevitável sobre a ira, a punição de Deus sobre aquele povo que tinha se desviado dos caminhos do Senhor. E ali ele começa a profetizar. Deus mostra ali em visões, em relatos, para o que Ezequiel, a partir daquele momento, iria
fazer. E quando nós olhamos aqui para o que vivemos, fica bem claro que parece uma grande semelhança para os dias atuais, né? E eu esqueci de dizer uma coisa, e eu sei que está todo mundo fazendo, mas é um hábito meu, eu gosto de fazer. Olha para o irmão que está do teu lado aí. Diga assim: meu irmão, converse comigo não. Eu vim aqui ouvir foi ao Senhor. Aleluia. Então escuta o Senhor. Para a conversa, irmão. Vamos ouvir aqui a palavra do Senhor, que é viva, né, e poderosa. Glória a Deus. Então nós podemos aqui claramente ver que, não diferente da nação ali de Israel, do povo de Israel, o mundo em que vivemos também anda nesse caos, um mundo de apostasia, um mundo onde há um grande esfriamento espiritual. E por isso existe sim a necessidade, e nós louvamos a Deus pelo que está acontecendo em nosso meio, em nossa igreja, a necessidade de termos Ezequiéis aqui em nosso mundo. Ezequiéis aqui no estado, no Distrito Federal, no nosso Brasil, no mundo inteiro. Sentinelas, homens comprometidos com Deus, com a sua palavra, mas também homens cheios do Espírito Santo. Homens que se dediquem a ouvir a voz de Deus e passar aquilo que Deus tem para passar. Então eu quero dizer uma coisa, que homens cheios do Espírito Santo, eles são transformadores de vales. Aleluia. Então homens cheios do Espírito Santo, eles transformam vales. Quando nós vemos ali o relato de Ezequiel 37, nós vamos ver ali Deus levando o profeta, trazendo uma visão, mas através do Espírito levando a ele nessa visão a um vale de ossos secos, que na verdade já estavam sequíssimos. E aí Deus faz uma pergunta ao profeta: poderão reviver esses ossos? E o profeta diz: Senhor, só tu sabes, Senhor, tu sabes. Então eu quero que aqui vocês entendam que nós vimos um homem que também fez a diferença no vale. Porque apesar de ele estar naquele vale, apesar de o profeta Ezequiel estar naquela visão, era uma visão, irmãos, mas estava ali vendo a calamidade de Israel. Apesar de estar naquele vale, ele não tinha sido levado àquele vale pelos mesmos motivos dos israelitas. Apesar de estar naquele vale, ele não estava ali pelos mesmos motivos que o povo de Israel estava. O povo de Israel era os ossos secos, e estavam ali nas condições de ossos secos, de mortos, de cadáveres, porque tinham transgredido, porque tinham pecado, porque tinham cometido delitos contra o próprio Deus. E eles estavam ali por esse motivo, porque eles mesmos tinham caminhado rumo ao vale. Mas Ezequiel não, Ezequiel estava no vale, porque era profeta, e porque foi levado pelo próprio Espírito de Deus. A diferença era que o povo de Israel estava ali por erros. Ezequiel não. Ele estava ali para ter a oportunidade de ser um agente transformador daquela situação. Então essa é que é a diferença de um homem cheio do Espírito Santo dentro do vale. É porque ele não está ali porque ele quis, ele está ali porque Deus levou. E muitas vezes os vales, queridos, são inevitáveis, porque vales são comparados em situações de dificuldade, situações difíceis que passamos em nossas vidas. O próprio Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E aí os vales são inevitáveis, são sim inevitáveis. Mas nós podemos aqui compreender que existe diferença em vales. E a diferença não é passar ou estar nele. A diferença é porque você está nele e quem te colocou nele. Essa faz a diferença no meio do povo de Deus. Por que, pastor? Porque existem alguns vales que nós mesmos entramos. Lutero falou ali a questão do buraco. A diferença não é cair no buraco, é você mesmo cavar o buraco. A diferença não é passar no vale, é você mesmo decidir entrar no vale. Essa que faz a diferença, essa que tem uma total diferença quando nós passamos pelo vale. Então, eu quero que você entenda o seguinte: aí pastor, mas Deus me coloca, Deus permite que eu passe no vale. Na epístola de Tiago, no capítulo 1, versículo 2, a palavra do Senhor diz que considere esse motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da vossa fé produz a perseverança. E a perseverança deve ser completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Lá no versículo 12 ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Os vales nos produzem, os vales
dos quais nós somos levados por Deus, as provas, as provações, ela produz em nós, produz em nossas vidas uma mudança, uma perseverança, e essa perseverança em sua plenitude, ela produz em nossas vidas amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento espiritual, perseverando, nós temos uma recompensa que é a coroa da vida, queridos. Então, homens cheios do Espírito Santo passam sim por vales. Nós passamos por vales, certo? E na verdade muitas vezes somos conduzidos, levados ao próprio Espírito, pelo próprio Espírito. Mas essa condução é para que eu e você se transformem em agente transformador desse vale. Para que eu e você faça a diferença no meio daqueles ossos secos. Aleluia, Deus. Agora tem um detalhe. O profeta foi levado pelo Espírito, mas não foi para permanecer ali. Ele foi levado pelo Espírito passear e contemplar a situação. O problema é que muitas vezes nós queremos e passamos pelo vale, e quando nós vemos as impossibilidades, acabamos que ficamos também dentro dele. Acabamos que achamos ali um local de conforto e acabamos caindo no vale. Ei, Deus não nos chamou para sentar no vale. Deus nos chamou para passear, rodear, olhar e ser agente transformador desse vale. Deus não nos chamou para estarmos dentro do vale como habitantes desse vale. Depois do vale, queridos, certamente tem uma montanha. Depois do vale, certamente tem um lugar alto, queridos, e seguro. Então eu quero que você entenda aqui que o problema muitas vezes da igreja, nosso, certo? Não é receber pessoas doentes. A igreja é um hospital sim de enfermos. A igreja sim é um local de cura. A igreja é um local de transformação. O problema é transformar a igreja em um albergue de doentes. O problema é transformar a igreja num local onde as pessoas permaneçam confortáveis. E aqui não, aqui é local de transformação. Aqui é local de mudança. Você entra de um jeito, você sai do outro, queridos. Você vem para cá doente, você sai curado. Você vem para cá mal, você sai bem. Você vem triste, você sai feliz. Porque aqui é local de mudança, irmão. Aqui é local de mudança. Aqui é local de transformação. Aí nós olhamos e começamos a perceber, pastor, está difícil, está demorando. E, irmãos, quando eu li lá o texto da carta lá do Tiago, da epístola de Tiago, diz que tem que ter a ver perseverança. E a perseverança, ela requer tempo. E é que muitos perdem nesse tempo, porque achando que não vão conseguir, não vão vencer, e muitas vezes não vencem porque não perseveram. Foi aquela questão hoje que o pastor Elias pregou, faltava um pouquinho só. Irmãos, a perseverança, ela tem que haver no nosso meio. Nós não podemos desistir por poucas coisas ou por nada. Nós não podemos desistir. Não existe ordem para voltar. A ordem é para marchar. A ordem é para viver o sobrenatural. A ordem é para continuar adiante. A ordem é para avançar. A ordem é ir à frente. É isso, a ordem é para continuar. Mas aí nós achamos que não, e começamos a olhar para a vida do outro e achar que os outros, aqueles que são fortes. Quero dizer uma coisa para vocês: a vitória não é dos fortes, de forma alguma. A vitória não é dos fortes, de forma alguma. A vitória, queridos, é dos que perseveram. Porque o mais importante que nós tenhamos aqui de entendimento é que o mais importante não é como você começa a sua caminhada, o mais importante é como você termina. O mais importante é quando chega ao fim. Começar, muitas vezes, todos nós começamos bem. Começar muitas vezes é um motivo até de euforia, de alegria. Mas vai passando os anos, vai vindo as dificuldades, vai vindo as lutas, vai vindo as batalhas. E muitas vezes nós desistimos e não chegamos até o final para receber a coroa da vida, porque não perseveramos. Mas você que tem perseverado, eu quero dizer para você, a vitória é sua. Porque a vitória é dos que perseveram, a vitória é dos que confiam, a vitória é dos que acreditam, a vitória é daqueles que vão até o fim, queridos. Aleluia. E aí, pastor, o que é que eu devo fazer como homem cheio do Espírito Santo? Como homem que foi levantado por Deus para fazer a diferença no vale. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que faz a diferença no vale, é um homem que confia em Deus, é um homem que confia no poder transformador daquele que está com você dentro do vale. Deus estava ali mostrando a Ezequiel e pergunta a Ezequiel: poderão por acaso reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Confiança em Deus, confiança que mesmo que diante das impossibilidades, nós também estamos diante de um Deus que é o Deus do impossível. Diante das lutas, diante das batalhas, nós devemos entender que nós estamos diante também de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Diante das doenças, das dificuldades, nós temos que entender que nós também estamos diante de um Deus que é Rei dos reis, Médico dos médicos, Senhor dos senhores. Isso que a igreja precisa compreender.
A igreja precisa acreditar, a igreja precisa viver crendo que Deus tem o controle de tudo, que Deus controla a sua igreja, que Deus move a sua igreja conforme Ele quer. Nós devemos confiar e obedecer ao Senhor. A palavra já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não existe impossibilidades diante de um Deus que é o Deus do impossível. Não existe limitações diante de um Deus que é ilimitado. Muitas vezes nós queremos e tentamos taxar ou botar um rótulo nas impossibilidades, comparando o agir de Deus com as nossas fraquezas, com as nossas possibilidades, com as nossas limitações. E eu quero dizer que Deus não tem limitações, Deus não tem fraqueza, Deus não tem impossibilidade. Então um homem cheio do Espírito Santo, ele compreende que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Que mesmo que tudo pareça impossível, no final é Ele quem vai dar a vitória, é Ele quem vai dar a resposta final. A igreja precisa compreender isso, eu preciso, você precisa compreender. Jesus já nos disse lá em Marcos capítulo 9, 23, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê. A igreja tem que crer, a igreja tem que ter fé. Queridos, o Espírito Santo está no nosso meio. Ele anda com liberdade no meio do povo. Nesse exato momento Ele está tocando em você. E você precisa crer nisso. Você precisa sentir nisso. Você precisa acreditar nisso. Aleluia. Ele é santo. Aí você vai olhar para a igreja brasileira, para o mundo aí fora, e você diz, não tem jeito. Não tem jeito. O mundo está de mal a pior e de mal a pior vai estar. Ei, não cabe a mim nem a você julgar o mundo. Não cabe a mim nem a você julgar a igreja. O que cabe a mim e a você é se colocar na posição de profeta, certo? E entrar no meio do mundo para transformar o mundo pela renovação da nossa fé. O que cabe a mim e a você é ser um agente transformador no meio de um vale de ossos secos. O que cabe a você e a mim é ser esta luz que vai iluminar esse mundo lá fora, e esse sal que vai dar sabor a um mundo que está sem gosto, sem tempero. O que cabe a mim e a você é tomar esta posição, irmãos. Já disse Jesus também que aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz, e fará coisas ainda maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Lá em João capítulo 14, versículo 12. Como assim, pastor? Jesus começou o seu ministério, começou a operar prodígios, milagres, maravilhas, junto com os seus discípulos. Ele ali com 12, prepara 12 e começa a operar. Jesus vai embora. Aí quando Jesus parte, talvez para muitos, acabou, foi o vale, o mestre partiu, foi embora. Jesus, negativo, eu enviarei o Consolador, o outro Consolador, aquele que vos ensinará tudo aquilo que eu vos ensinei, tudo aquilo que meu Pai ensinou, fará vocês lembrarem. E Ele ainda terá um papel muito importante na vida de vocês, porque eles vão convencer todos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não vai conhecer, e o mundo não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita em vós, Ele está em vós, Ele mora em vós. Nós conhecemos o Espírito Santo, porque Ele se move dentro de nós, Ele está em nós. Nós compreendemos claramente que Deus tem o controle de tudo. Agora nós não podemos de forma alguma começarmos a viver uma vida de incredulidade, acreditando que somos nós que fazemos o eu de Saul. Não, é Ele. É Ele que tem o controle de tudo, queridos. Jesus partiu, acabou não, irmãos. 12 estavam ali, aí sabe o que acontece? No dia de Pentecostes, aí vem o Espírito de Deus, reveste ali uma turma de 120 que estava ali orando, e aquele povo começa a fazer coisas maravilhosas, depois de forem revestidos com o Espírito Santo. Aí o Espírito começa a agir, aí o Espírito começa agora não trabalhar só na vida daqueles que estavam ali perto, e começa a se expandir para o mundo todo. Aí pastor, a ida de Jesus foi a oportunidade do Espírito Santo vir e ser derramado sobre todos os povos. Aí já dizia o profeta Joel na sua profecia, capítulo 12, versículo 28, que depois disso derramariam o seu Espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito. Ei, aquilo que era privilégio de alguns, agora passou para todos aqueles que crescem. Aquele que era privilégio de poucos, agora passou para todos.
Ei, homens e mulheres profetizarão. Levanta-se agora, mulheres, e levanta com a voz profética, porque o Espírito também está sobre vocês. Levanta a voz, homens. Ei, vossos jovens, vocês terão visões. Aleluia. O Espírito também vai estar na vida dos jovens. Ei, os velhos que estavam abandonados, começa a sonhar. Vocês de idade mais avançada, porque vocês devem sonhar. E até aqueles que se sentiam mais excluídos também foram alcançados pelo Espírito Santo, porque em Deus não há acepção de pessoas. E aí começa o Evangelho universal. Então, para muitos, queridos, os vales são caminhos de morte. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, é somente a oportunidade de contemplar grandes milagres. Aquele que tem a presença de Deus, quando passa pelo vale, ele tem ali a oportunidade de ser um profeta dentro daquela situação. E de vez de ver pessoas morrendo, ele vai começar a contemplar um grande exército sendo se levantando. Um grande exército sendo levantado. Deus tem o controle de tudo. Deus não é limitado. Assim já disse o Senhor lá no livro do profeta Isaías 43:13. Assim diz o Senhor: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Eu sou. Agindo eu, quem impedirá? Assim já diz o Senhor. O mesmo Deus que nos leva até o vale é o mesmo Deus que nos capacita para ser agentes transformadores de vales. Porque não há nada que possa escapar da sua mão. Deus tem o controle de tudo, da terra, dos céus, até mesmo daqueles que se dizem não ser do Senhor. Tudo está no controle de Deus. E agindo Ele, não há quem impeça. Agindo o Senhor, não há ninguém que possa mudar a sua vontade. Agora nós também devemos entender que 3 coisas foram essenciais para a transformação daquela visão, daquele vale de ossos secos. Primeira, fé. Acreditar que Deus tem o domínio de tudo faz toda a diferença para a igreja quando nós passamos por momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes nós devemos apresentar as nossas petições em orações e súplicas a Deus com ação de graças. Eu passo por luta, oro, confio no Senhor, mas eu já agradeço porque Ele tem o controle de tudo. Aí Ele vai nos dar uma paz que excede todo entendimento, uma paz que mesmo passando pela luta, nós estamos ali louvando, agradecendo, engrandecendo o nome do Senhor, porque sabemos que Ele tem o controle de tudo, irmãos. Querido, nós temos vivido uma vida de fé. Eu especialmente aprendi durante essa minha caminhada a ser um homem de fé. Eu acredito que Deus tem movido e move tudo para o propósito da sua obra. Você está aqui essa noite não é uma mera coincidência. Não é porque você realmente foi convidado e aí gostou. Não, você está aqui porque o Espírito de Deus lhe trouxe até aqui para a transformação da sua vida. Eu acredito nisso. Nós vivemos pela fé. Não vivemos pelo que vemos, mas pelo aquilo que acreditamos e cremos. Segundo fator importante naquele vale. Estou falando rápido, irmãos, porque eu sei que o tempo é pouco e eu tenho muita coisa para falar. Segundo fator importante foi profetizar, fora o obedecer, que ele obedeceu ao Senhor. Ele confiou, ele disse: Senhor, tu sabes. Aí o Senhor, pois profetiza. Ele profetizou como o Senhor dera a ordem do Senhor, obediência, e profetizou. Irmãos, profetizar no vale faz toda a diferença se você quer ver milagre. Pastor, como assim? Eu devo ser profetizar. Esta é a profecia do Senhor. Esta é a profecia. Já disse o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, para a salvação do mundo. Sem a palavra de Deus o mundo está perdido. Se você não abrir a boca, vai continuar a ter vale de ossos secos. Se você não abrir a boca, se as pessoas não vierem a Cristo, se aquela pessoa que está perto de você está passando por uma situação difícil, você só pode profetizar. Você vai confiar em Deus, mas vai falar do amor de Deus, vai falar do propósito de Deus. Você vai abrir a boca. O Evangelho ele deve e tem que ser pregado. Nós não podemos calar, nós não podemos ficar calados diante desse vale de ossos secos. Aí, pastor, estamos vivendo um esfriamento espiritual. Estávamos vivendo. Por que, pastor? Porque eu só vivo aquilo que eu concordo.
A partir do momento que eu decidi ser o agente transformador desse vale, já começou o avivamento dentro da minha vida. A partir do momento que eu tomo a posição de profeta, onde eu estou, porque a diferença não é onde você está, a diferença é como a posição que você está. Prestou atenção que muitas vezes nós temos a tendência de reclamar? Não, irmão, de vez de reclamar, profetiza. De vez de reclamar, prega. De vez de reclamar, faz a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela não volta vazia para o Senhor. Toda vez que nós pregamos a palavra de Deus, existe uma transformação, porque o Espírito de Deus, ele é encarregado para compungir os corações. Toda vida que você se levanta como profeta na tua casa, no teu bairro, na tua cidade, na tua rua, e prega a palavra de Deus, existe ali um mover sobrenatural. Ali muitos ossos vão começar a criar pele, nervos, e vão começar a ficar de pé. Aleluia. Mas tem uma outra coisa que é muito importante, queridos. É a presença do Espírito Santo. Observe que quando Ezequiel, ele profetizou a ordem do Senhor, os ossos até criaram carne, né? Pele, nervo, mas eles eram zumbis. Eles não tinham a presença do Espírito. Foi então que profetiza, filho do homem, que o Espírito venha. E quando o Espírito encheu aqueles mortos, eles se transformaram em um grande exército. Igreja do Senhor, uma igreja ortodoxa, mas sem o Espírito Santo, é uma igreja árida como um deserto. Uma igreja que ela pode ter muita palavra, mas ela sem a presença, sem o agir do Espírito Santo nela, ela não passa de um museu. Ela não passa de um ambiente para colocar pessoas que podem até estar de pé, mas estão sem fôlego, estão sem vida, estão frios. E não é isso que nós temos aqui. Nós temos uma igreja que acredita no Espírito Santo, uma igreja que se enche da presença dele e sabe que ele está no nosso meio, movendo tudo o que acontece, queridos. Aqui não é deserto, aqui é manancial de águas vivas. Aqui tem o rio da vida, aqui tem a presença do Espírito Santo. Pai santo, ele é poderoso, ele é grande, ele é santo. A palavra é fundamental no deserto, no vale, mas o Espírito Santo, ele tem que estar ali para dar vida. Então que a presença do Espírito Santo nunca se aparte de nós. Que a presença do Espírito Santo sempre esteja no nosso meio. Nós temos que estar aqui sempre agradando Ele. Ele tem que passear aqui com liberdade. Ele tem que ter a liberdade aqui dada por todos nós, de nos tocar, de nos mover, de nos moldar, de nos mudar. Não há impossibilidade para o Senhor. Você que veio aqui, que você que está passando por um vale, ei, você está no canto certo. O Espírito está aqui. Nós vamos agora só começar o processo. Acreditar, depois profetizar. E deixa que o resto é com o Espírito. É Ele que vai fazer. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é eterno. Glória a Deus.